Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Muito bom, concurseiro. Voltando aqui no nosso direito constitucional em flashcards,
Sempre lembrando que é uma revisão, né? Na realidade, a ideia do flashcards, eu parto do princípio que você já sabe do conteúdo, você já estudou o conteúdo e agora você está vindo aqui para fazer uma revisão. Só que nessas perguntas e respostas, você já deve estar acompanhando como é a nossa metodologia aqui, o que acontece? Eu sempre trago ali alguma novidade, sempre trago ali alguma coisa que de repente no seu estudo você não soube, você não encontrou isso no material que você estudou. Então o que é que você vai fazer? Você vai acrescentar no seu resumo, vai acrescentar ali uma notinha de rodapé no seu material, vai imprimir o PDF que acompanha essa aula para você fazer as revisões ali mais próximo do seu concurso. Então vamos para a nossa terceira parte, que tratamos aí dos remédios constitucionais. Agora vamos focar nessa parte exatamente no mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo. Então, pau na máquina, vamos lá. Olha aí, qual a origem do mandado de segurança, né? Muita gente acha, né, que o mandado de segurança é uma invenção da Europa, dos Estados Unidos. Não. Mandado de segurança é uma invenção brasileira, ela é das terras tupiniquins, ela é daqui, é nossa, é invenção nossa. Então, olha aí, o mandado de segurança é uma criação brasileira, é uma ação constitucional de natureza civil, certo? É natureza civil, cuidado para a banca não colocar que é natureza penal, qualquer que seja o ato a ser impugnado, seja um ato administrativo, seja jurisdicional, criminal, eleitoral, trabalhista, né? E ele foi presente pela primeira vez na Constituição de 1934, certo? Então você está vendo aí que o mandado de segurança ele é cabível para uma porrada de coisa, certo? Olha aí, qual a abrangência do mandado de segurança, né? Qual seria ali a abrangência do mandado de segurança? Lembre-se que o mandado de segurança ele é exatamente para proteger o direito líquido e certo, né? Só que você tem que entender que é um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, não amparado por habeas data, contra ilegalidade ou abuso de poder. Então essa é exatamente o ditame que é trazido ali pela nossa Constituição. Olha aqui, ó. O Constituinte de 1988 assim definiu: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quanto o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Então essa aqui é a abrangência do mandado de segurança. Por que o mandado de segurança é conhecido como um remédio residual? Muitos se perguntam o que seria esse remédio residual. Por que o MS ele é considerado um remédio residual? Ele é considerado um remédio residual exatamente pelo fato que eu só posso impetrar o mandado de segurança quando não couber nem o habeas data e não couber também o habeas corpus. Então, quando não couber nenhum dos dois, aí sim é que eu vou impetrar o mandado de segurança. Então tá aí, ó. Ele só é cabível quando não cabe nem HC e nem HD, pois excluindo a proteção dos direitos inerentes à liberdade de locomoção e o acesso à retificação de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes em banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, através do mandado de segurança, busca a invalidação dos atos da autoridade ou a supressão de efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo por ilegalidade ou abuso de poder. Então, tá ligado aí por que ele é chamado de remédio constitucional residual. Aí, veja, outra pergunta interessante é o seguinte: o que significa ser um direito líquido e certo, né? O que significa dizer ser direito líquido e certo? Veja, quando a gente fala em direito líquido e certo, eu estou querendo mostrar para o juiz que aquela ilegalidade ali que eu estou sofrendo, eu só vou precisar comprovar por meio de provas. Ou seja, por meio de papel, documento. Eu apresento já o documento ao juiz. Vamos lá, vamos pensar numa situação aqui. Você foi aprovado em um concurso público, certo? Você foi aprovado em um concurso público e você ficou ali em quarto lugar. Quarto lugar. Então, teve o primeiro, segundo, terceiro, você quarto e teve o quinto. Vamos lá. 10 vagas. Tá lá, tudo organizado. Você é o quarto. Beleza. A administração pública chamou o primeiro, chamou o segundo, chamou o terceiro. Na hora de chamar você, quarto colocado,
a administração pública chama o quinto colocado. E o que acontece? Você foi preterido na sua vaga, não é verdade? Então você vai dizer, espera aí, por que a administração pública chamou o quinto no lugar de chamar o quarto? De repente você quer saber, quer resolver isso de uma maneira mais amigável possível, você chega na prefeitura e pergunta, olha, eu sou o quarto colocado desse concurso aqui, chamaram o quinto, né? Chamaram o quinto, e o quinto colocar e não me chamaram. E eu queria saber o porquê. Sabe qual vai ser a justificativa que vão dar para você? Vão dizer assim, ó, como o quinto colocado já era professor, isso aí foi um cargo de professor, né? Já era professor aqui do município, então como ele já conhece, ele já tem as turmas dele, e a gente queria dar continuidade, a gente queria que ele permanecesse na mesma escola, então chamamos ele para depois chamar o quarto colocado. Peraí, o que é que você faz? Indignado, que foi uma ilegalidade, você vai chegar, pegar o edital, que é um documento, vai pegar a nomeação do quinto colocado e vai pegar a classificação, onde você está o quarto. E vai o quê? Vai apresentar para o juiz. O juiz vai olhar e vai dizer, peraí, aqui está claramente que você foi preterido no seu direito. Então aqui, nesses papéis, nesses documentos, eu tenho aqui o direito líquido e certo. Isso aconteceu, esse caso aconteceu foi comigo, né? Em um município que eu, há muito tempo atrás, eu sou formado em matemática, fiz um concurso para professor de matemática de um município próximo da cidade onde eu morava. Eu fui o quarto colocado, chamaram o quinto e me deram como justificativa essa. Como ele já era professor do município, aí eu digo, beleza. Só como eu já tinha sido aprovado no Bombeiro de Alagoas, eu terminei não botando para frente e deixei para lá. Mas ali, naquele caso, eu certamente impetraria ali um mandado de segurança, porque eu só precisava apresentar documentos. Lembre-se que no mandado de segurança eu não posso pedir para que se produza provas. Eu não posso pedir para que se produza provas, porque os documentos já são prontos. Eu não posso pedir dilação probatória. Esse é o termo que a banca vai utilizar. Fechou? Tá tranquilo? Olha lá, ó. O direito líquido e certo é aquele que só pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, ou seja, documentos. Só por documentos. Sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de um direito manifesto da sua existência, delimitando a sua extensão e apto a ser exercitado no momento da sua impetração. Quais os dois requisitos para o cabimento do mandado de segurança, né? Quais seriam esses dois cabimentos, né? Qual seria o cabimento? Ilegalidade e abuso de poder. Então é um dos dois cabimentos que eu posso impetrar o mandado de segurança. O ex-presidente Michel Temer, que ele é constitucionalista, ele falou o seguinte, ó, o mandado de segurança é conferido aos indivíduos para que eles defendam os atos ilegais ou praticados com abuso de poder. Portanto, tanto os atos vinculados quanto os atos discricionários, trazendo aqui a ideia do direito administrativo, são atacáveis por mandado de segurança. Porque a Constituição Federal e a lei ordinária, ao aludir à ilegalidade, estão se referindo a um ato vinculado. E ao se referir ao abuso de poder, estão se reportando a um ato discricionário. Muito perfeita essa colocação do ex-presidente Michel Temer. Qual o legitimado ativo para o mandado de segurança? Pessoa física ou pessoa jurídica. Pronto, pessoa física ou pessoa jurídica. Não tem essa... E lembre-se que o legitimado ativo é a pessoa, é o impetrante, né? É o impetrante, olha só. O legitimado ativo é o sujeito ativo, ou seja, o impetrante, é o detentor do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Incluem-se, né, as pessoas físicas, veja, brasileiras ou não, certo? Residentes ou não, domiciliadas ou não, certo? E jurídicas. Por isso que eu digo, é qualquer pessoa física, independente da nacionalidade. Muito boa. De repente a banca pode colocar que só quem tem direito ao mandado de segurança o estrangeiro não tem direito, ou só vai ter o estrangeiro que for residente no país. É uma pegadinha boa de ser cobrada, né? Olha aí, qual o legitimado passivo do mandado de segurança? Veja, quando a banca falar legitimado passivo, ela não vai utilizar o termo legitimado passivo. Ela vai chamar autoridade coatora. Ou seja, é aquela autoridade que foi o ator, né? O ator da ilegalidade ou abuso do poder. Certo? Ou a ilegalidade ou abuso do poder, a gente chama no direito de autoridade coatora. Certo? Olha aí.
O legitimado passivo, sujeito passivo ou impetrado é a autoridade coatora, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. De acordo com o artigo 6º, parágrafo 3º da lei que regulamenta o mandado de segurança, considera-se autoridade coatora que tenha praticado o ato impugnado ou a qual emane a ordem para a sua prática. Tá tranquilo, né? Tá de boa? Vamos lá, vamos continuar. Qual a competência para julgamento do mandado de segurança? Veja, não existe uma regra geral. Não existe uma regra geral. Veja, entenda uma coisa. Se, dependendo da autoridade coatora, é que vai ter ali o tribunal responsável. Vamos imaginar que seja a autoridade coatora, seja um prefeito de um município, seja a administração do município. Então, se for o prefeito, eu vou para o Tribunal de Justiça. Se for um secretário, eu vou para a Justiça de Primeiro Grau. Se for o governador, eu vou para o STJ. Se for o presidente da República, eu vou para o STF. Então, vai depender da autoridade coatora. Não existe uma regra. Ah, professor, o ato foi a Administração Pública Federal. Foi o INSS, por exemplo. Para onde é que eu vou, professor? Para a Justiça Federal. Porque o INSS é uma autarquia federal. Tá entendendo como é a lógica? Isso aí, não se preocupe muito com essa questão, não. Eu só quero mostrar para você que não existe uma regra, certo? Existe a depender, aí você vai ter que analisar qual foi a autoridade coatora, aí a partir daí é que você observa qual vai ser o tribunal competente, tá certo? Olha lá. A competência para processar e julgar o mandado de segurança dependerá da categoria da autoridade coatora em sua sede funcional, sendo definida nas leis infraconstitucionais, bem como na própria Constituição, né? Vai depender ali da autoridade coatora. Fechou? Quais as espécies de mandado de segurança? Do mesmo jeito do habeas corpus, o mandado de segurança ele pode ser tanto preventivo quanto repressivo. Professor, sério? Eu nunca... Pois é, muitas aulas, muitos cursos não falam sobre essas espécies do mandado de segurança, mas existem essas duas possibilidades. Olha aí, o preventivo e o repressivo. O mandado de segurança pode ser repressivo, de ilegalidade ou abuso de poder já praticados, ou preventivo, quando estiverem diante da ameaça à violação do direito líquido e certo do impetrante. Muitas vezes, para evitar o perecimento do objeto, o impetrante poderá solicitar concessão de liminar. Daqui a pouquinho eu falo sobre essa concessão de liminar, certo? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco, vai ter umas perguntas sobre ela, aí eu explico melhor o que seria essa concessão de liminar, ou como você pode guardar, que fica mais fácil você guardar na memória, antecipação da tutela, certo? São coisas diferentes, mas só para você guardar, mas a finalidade termina sendo praticamente a mesma. Olha lá. Qual o prazo para impetração do mandado de segurança? Isso aqui é uma pergunta muito recorrente nos concursos públicos. De acordo com a Lei 2016-016, o prazo são de 120 dias. Então, um prazo ali de 120 dias. Ó. O prazo para impetração do mandado de segurança, de acordo com o artigo 23 da lei, é de 120 dias, contados da ciência, pelo interessado do ato a ser impugnado. Cabe mandado de segurança quando ainda cabe recurso administrativo. Pense na situação. Ainda há possibilidade de você impetrar um recurso de maneira administrativa. Espera aí, só você parar e pensar. Se existe a possibilidade de eu impetrar um recurso, por que eu vou impetrar mandado de segurança? Lembre-se que o mandado de segurança é um remédio constitucional residual, entendeu? Ele é residual, então eu só posso impetrar ele quando não couber outra coisa. Então, nesse caso, como ainda há a possibilidade do recurso administrativo, eu vou lá e impetro o recurso administrativo e não o mandado de segurança. Fechou? Deu para guardar essa informação? Então, tá aí, ó. Não. Nesse caso, dispõe o interessado do meio próprio e efetivo para impugnação do ato. Nada impede, contudo, que a parte deixe esgotar o prazo recursal, faltou puxar uma coisinha aqui, para então impetrar diretamente o mandado de segurança. Professor, essa parte final não entendi. O que significa isso? Eu posso deixar acabar o prazo e quando acabar o prazo, eu impetro o mandado de segurança. Só que eu não recomendo isso. É melhor você sempre buscar a via direta, a via legal para dentro dos procedimentos administrativos para depois você não ter o seu direito perecido, né, no futuro. Cabe mandado de segurança contra a decisão judicial quando ainda cabe recurso?
termina sendo a mesma ideia. Se ainda cabe recurso contra a decisão judicial, para que eu vou danado, eu vou impetrar mandado de segurança, entendeu? Termina caindo na mesma lógica. Entende-se que há impedimento para a utilização do mandado de segurança contra a decisão judicial, da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Isto não impede, contudo, o cabimento contra o ato judicial, ainda que passível de recurso sem efeito suspensivo. Por exemplo, lembre-se que esse efeito suspensivo, ele traz a ideia seguinte, que seria o efeito suspensivo. Vamos imaginar que você está pedindo, dentro da justiça, existe um processo e o juiz condenou você a pagar, por exemplo, 100 mil reais. Então, quando ele condenou você a pagar 100 mil reais, se o efeito da decisão for suspensiva, você só pode pagar depois que o recurso for avaliado. Porque não é suspensivo, o recurso não suspende. Agora, se o recurso não for suspensivo, você ia ter que pagar para depois recorrer, sacou? Você mesmo recorrendo, você ainda tinha que pagar a condenação. Aí o que é que você faz? Você pode entrar com mandado de segurança para não pagar essa indenização de 100 mil reais, para poder recorrer e depois, quando for avaliado o seu recurso, aí sim, é que você ia saber o que você se ia pagar ou não. Lembre-se que o mandado de segurança, ele traz a ideia da concessão de liminar. O que seria isso? É que o juiz que avaliar o mandado de segurança, ele suspende os efeitos, dependendo da liminar que você for pedir, ou ele pode lhe dar a tutela do direito antecipado. Vamos imaginar naquele meu caso lá atrás, né? Que eu falei sobre o município que chamou o quinto colocado e não me chamou que eu era o quarto. O que acontecia ali se eu tivesse impetrado o mandado de segurança? O juiz antecipava a tutela. O que seria isso? O juiz, antes de avaliar o processo principal, ele já mandava a prefeitura me nomear. Ou seja, seria ali uma tutela antecipada. Seria uma antecipação de tutela. Seria uma concessão de uma liminar, para que eu pudesse já assumir o concurso público até a decisão final. Entendeu aí a lógica da concessão de liminar? Vamos lá. Cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado? Será que caberia? A decisão judicial transitou em julgado. Peraí, se transitou em julgado, por que danado eu vou impetrar mandado de segurança se já se transitou em julgado? Entendeu a lógica? Como regra, sim. Agora, cuidado. Se foi uma coisa totalmente absurda, a decisão foi totalmente absurda, é uma coisa bem fora do normal, claro que vai caber mandado de segurança, sem problema nenhum. Olha aí. Não. O impedimento leva à conclusão de que o instrumento de mandado de segurança não é hábil para substituir o recurso. Todavia, ou seja, a exceção caso a decisão seja teratológica, ou seja, absurda, dotada de total ilegalidade ou nulidade manifesta. Mesmo no cabível recurso, caberá ainda excepcionalmente o mandado de segurança. Veja que ali houve uma ilegalidade. Então, se houve uma ilegalidade, certamente você vai poder impetrar o mandado de segurança. Cabe mandado de segurança contra a lei em tese? Será que cabe mandado de segurança contra a lei em tese? Como regra, não. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Ó. Mandado de segurança não é meio idôneo para impugnar lei abstrata ou genérica, mas apenas tão somente os atos da administração pública que causem lesão ou ameaça de lesão a direito a um ou a mais administrados em particular. Como a lei é em tese, ela não vai me atingir de uma maneira direta. Agora, se houvesse uma lei que foi criada e ela me atingir de uma maneira mais direta, eu posso impetrar um mandado de segurança porque foi uma ilegalidade, entendeu? Qual é a lógica? A gente fala lei em tese, é lei abstrata, certo? Lei abstrata. É cabível liminar em sede de mandado de segurança? A gente já falou sobre isso que sim, né? A concessão de liminar é um direito subjetivo do autor, sendo o juiz obrigado a concedê-la, desde que preenchidos os requisitos processuais. Assim, o magistrado, ao despachar inicial, ou seja, a petição inicial, ordenará que se suspenda o ato em que deu motivo ao pedido, quando houver fundado e relevante, e o ato impugnado pode resultar na ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir ao impetrante uma caução, uma fiança, um depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Então, o juiz pode, para antecipar a tutela, cobrar um determinado valor da minha pessoa. Porque ao final do processo ele pode perceber que eu não tenho direito. Entendeu? Aí aquela caução é uma maneira de me forçar a desistir. No caso de ressarcir os danos causados pela antecipação de tutela. Isso aí é bem interessante isso.
Quais são as vedações para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança? Existem duas exceções de concessão de liminar, né? Existem duas exceções. Olha aqui, ó. Primeira exceção, para que a compensação de créditos tributários, né? Para a compensação de créditos tributários e para a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, para a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão e o aumento ou a extensão de vantagem de pagamento de qualquer natureza. Qual o conceito de mandado de segurança coletivo? A conceituação do mandado de segurança coletivo a rigor é a mesma do mandado de segurança individual. Termina sendo a mesma coisa para proteger direito líquido e certo. Quais os direitos protegidos no mandado de segurança coletivo? O nome já diz, é a coletividade, são os direitos transindividuais, certo? Olha aí, no mandado de segurança coletivo, entretanto, o foco será a coletividade. É a proteção de seus direitos coletivos e individuais homogêneos, né? Não sujeito considerando apenas o indivíduo. É possível a impetração do mandado de segurança coletivo substitutivo de ação popular? Isso foi uma pergunta já de concurso, né? Se era possível impetrar mandado de segurança coletivo substituindo a ação popular. A gente já viu. Como mandado de segurança é um remédio residual? Só você pensar nisso. Mandado de segurança é remédio residual. Vai caber ação? Claro que não. Essa troca, de jeito nenhum. Entendeu a lógica? Então, como ele é residual, ele não pode substituir nada. Olha aí. Não. Nesse sentido, existe uma súmula 101 do STF. Ó. O mandado de segurança não substitui a ação popular. Quais os legitimados ativos para o mandado de segurança coletivo? Isso aqui está na nossa Constituição, né? Partido político com representação no Congresso Nacional, certo? E organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Lembre-se que essa restrição temporal de um ano é só para as associações. Tem muitas questões que a banca coloca lá, que é também para o sindicato em um ano, também é para a entidade de classe de um ano. Não, é só para a associação. Perfeito? De boa. Valeu. Até a próxima. O que você está esperando para ser o Objetivo Break? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei mais uma vez aqui com você. Olha só, vamos agora nessa velha e boa revisão aí de flashcard, direito constitucional em flashcard. Vamos agora iniciar ali o que? Os direitos sociais. Vamos iniciar direitos sociais nesse bloco e tem outro bloco também com direitos sociais. Veja, de uma maneira geral, os direitos sociais eles terminam não sendo tão cobrados em concursos públicos, mas você não pode estar perdendo uma questão ou outra de direitos sociais. Como é que vai ser a nossa metodologia aqui em direitos sociais? Como tem poucas decisões relacionadas aos direitos sociais, eu só vou perguntar o quê? Fundamento constitucional, ou seja, qual o inciso que fala sobre aquele determinado tema, e se tiver ali uma pegadinha que normalmente as bancas fazem, eu farei dizer, ó, toma cuidado que a banca troca essa palavra por essa. Ou seja, é uma revisão que é uma revisão, como é que eu posso dizer? Como se fosse um tipo de umas dicas aí, de uns macetes, de umas pegadinhas mais comuns, aquelas velhas e boas cascas de banana aí trazidas pelas bancas de concurso. Perfeito? Então, vamos embora. Olha aí, qual a geração que pertence aos direitos sociais? Essa daqui poxa, essa aí todo mundo já sabe, né? Não precisa nem dizer, olha, só olhar aqui para os dois dedinhos, olha só, nos dois dedinhos, segunda geração. Lembre-se que a segunda geração de direitos humanos
ela surgiu exatamente pelo colapso da primeira geração. Pessoal, entenda. O que acontecia? Só para contar aqui uma historinha rápida. Como era que funcionava? Antigamente, a população vivia ali debaixo das asas dos grandes feudos, né? Dos senhores feudais, dos reinos, o rei. Então, o rei mandava na sua vida, o senhor feudal mandava na sua vida, naqueles grandes feudos. Então, eu queria liberdade. Porra, o rei escolhia quem eu tinha que casar, qual emprego que eu tinha que cumprir, não sei o quê. Eu tinha que pedir permissão para tudo. Então, a galera quis o quê? Liberdade. Liberdade são os direitos de primeira geração. Eu queria ter liberdade de escolher o meu representante, eu queria, por isso que entra os direitos políticos. Só que aconteceu o seguinte, essa galera foi tudo para a cidade, né? Todo mundo migrou para a cidade porque lá eu tinha mais liberdade. Então, o que foi que aconteceu? As cidades foram inchando. Então, só que ali, como o Estado era ausente, porque essa é a ideia dos direitos de primeira geração, liberdades estatais, precisou o quê? A população começou a precisar de saneamento básico, saúde, trabalho, educação. E só quem tinha condições de ter isso era quem tinha o quê? Muito dinheiro. Então, o que foi que aconteceu? Entre os ricos e os pobres, o abismo só aumentando nas cidades. Então, foi aí que surgiu o quê? Os direitos de segunda geração, que traz ali a ideia do Estado prestacional. Ou seja, o Estado tinha que prestar direitos sociais, econômicos e culturais. Fechou? Então tá aí. Os direitos sociais são os direitos fundamentais típicos da chamada segunda geração e visam garantir uma existência digna aos cidadãos. São obrigações que o Estado possui para com seus nacionais e, principalmente, buscam garantir melhores condições de vida aos menos favorecidos, funcionando assim como instrumentos de equalização de condições sociais desiguais. Lembra que existia um abismo? Então, a ideia dos direitos sociais é tentar igualar essas condições sociais. Quais são os direitos sociais? Bem de boa, bem tranquilo, bem facinho. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. É o tão famoso Edu, né? Edu Morali, Edu Morali, Assis prossegue preso no trânsito. Tem um mnemônico aí que eu não termino me prendendo muito a ele, não. Saul, né? Saul mora lá, Edu trabalha ali, Assis prossegue preso no trânsito. Pronto, lembrei, tá aí. Sempre tem esse mnemônico aí muito recorrente. Qual a finalidade dos direitos sociais? Pensa comigo, qual seria a finalidade dos direitos sociais? Nada mais é do que incrementar a qualidade de vida dos indivíduos. Porque já imaginou você com liberdade, mas tendo condições dignas para exercer essa liberdade? É tudo que de bom, né? É tudo de bom. Então, olha lá. O claro e inequívoco intuito de incrementar a qualidade de vida dos indivíduos, especialmente os hipossuficientes, assegurando-lhes o instrumental necessário para desfrutar das benesses de outrora já estavam constitucionalmente asseguradas, os direitos à liberdade. Assim é o que pode concluir ser a finalidade dos direitos sociais, a de proteger setores sociais economicamente débeis e estruturalmente frágeis, de modo a construir uma sociedade mais homogênea. Lembre-se que a ideia de direitos sociais é diminuir o abismo, né, existente. Quem é o sujeito passivo dos direitos sociais? Cuidado, não é a população não é o hipossuficiente não. Sujeito passivo, como uma regra geral, é o Estado. Mas existe exceção. Com relação à educação, a família também tem a responsabilidade dos direitos sociais, certo? Olha aí, resposta inequívoca, né? Aqui a atribuição é do Estado. Aqui pesa a responsabilidade pela concretização destes direitos. Pode ser eventualmente partilhada, por exemplo, com a família, como exemplo, a educação. Quais são as categorias dos direitos sociais? Eu tenho várias categorias, né? Eu tenho os direitos sociais dos trabalhadores, que são os individuais e coletivos, direitos sociais da seguridade, direitos sociais de natureza econômica, direitos sociais da cultura e a tão conhecida segurança. E lembre-se que a segurança aqui,
Eu tenho dois tipos de segurança na nossa Constituição. Eu tenho a segurança jurídica, que é aquela segurança presente na nossa Constituição, lá no artigo 5º, e eu tenho a segurança pública prevista na nossa Constituição, no artigo 6º, certo? Segurança jurídica e segurança pública. Cuidado para não misturar as duas, que isso já foi perguntada em alguns concursos. Quais são os direitos sociais individuais dos trabalhadores? Olha só, é um rol gigantesco, né? Tem um rol gigantesco ali, que é para os trabalhadores rurais e urbanos, que é lá no caput, e tem dos trabalhadores avulso também lá no 24. Tem também os direitos dos domésticos, que fica lá no finalzinho, que teve uma PEC lá do número 72. Qual a proteção que a Constituição traz com relação à proteção das despedidas sem justa causa? Veja, se você... O que é que acontece? Você foi despedido sem justa causa. Qual vai ser o direito que você vai ter? Você vai ter ali uma indenização compensatória de 40%, né? Existe uma indenização compensatória de 40%. Olha aí, ó. Relação do emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar. Detalhe, essa lei complementar nunca foi criada, certo? Professor, como é que você sabe que é 40%, né? Como é que você sabe que é 40%? Você sabe que é 40% porque existe ali o quê? Uma ADCT, lá no artigo 10 da ADCT, que fala que é 40% enquanto não for criada essa lei complementar, certo? Enquanto não for criada essa lei complementar, vai ser de 40%. Qual o fundamento constitucional sobre o seguro-desemprego? Lembre-se que o seguro-desemprego você só recebe, né, se o seu desemprego for involuntário. Pessoal, o que significa isso? Se eu for demitido. Se eu for despedido, aí beleza, é o desemprego involuntário. Agora, se eu pedir para sair, eu não tenho direito a receber o seguro-desemprego, seria aquelas parcelinhas. O que acontece na maioria das vezes é que o cara termina fazendo acordo com o chefe e tudo mais. E aconteceu isso comigo, né? Eu era professor de uma escola e eu fiz um acordo e ele terminou me demitindo porque eu ia fazer um curso aqui em Alagoas e eu terminei conseguindo ali ganhar um trocadinho durante um período meio pesado da minha vida. Foi o que me salvou. Mas olha aí, qual o fundamento constitucional sobre o FGTS, né? O FGTS é pago um salário mínimo por ano, dá para mais ou menos 8% por mês. Sempre é descontado ali 8% do mês, ó. Fundo de garantia. Você, o trabalhador urbano e rural, tem direito ao fundo de garantia. E aqui é onde tem, que você pode sacar para comprar casa e tudo mais. Qual o fundamento constitucional sobre o salário mínimo? Lembre-se que o salário mínimo ele é nacionalmente unificado, né? Só que ele tem que dar para uma porrada de coisa. Na nossa Constituição ela é bem modesta, né? Olha só que salário mínimo gigantesco, né? Ele tem que ser capaz de atender às necessidades vitais básicas e de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde. Quando o cara fala moradia, já acabou, né? O salário, pois é. Aí tem aí da alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder adquisitivo, sendo vedada a vinculação para qualquer fim. Veja, essa vinculação para qualquer fim, que é trazida essa vedação, é exatamente que eu não posso indexar o salário mínimo a outro tipo de remuneração. Por exemplo, o guarda municipal no município X vai ganhar 4 salários mínimos. Não posso. Eu não posso vincular. Por isso que é vedada essa vinculação, né? Qual o fundamento constitucional sobre o piso salarial, certo? Então, eu tenho ali um direito também do piso salarial, que tem que ser o quê? Proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Veja, eu tenho um salário mínimo e o piso salarial. São coisas distintas. Piso salarial normalmente é voltado ali para a categoria, né? Existe ali um piso salarial que é para a categoria de enfermeiro, de professor, né? Qual o fundamento constitucional sobre a irredutibilidade de salário? O salário, como regra, ele é irredutível. Só que pode acontecer através de um acordo ou convenção coletiva de trabalho, essa redução para que os empregados permaneçam com seus empregos. Então, eu posso chegar com meus empregados e dizer assim, ó, a situação não está muito legal, eu quero manter o emprego de vocês, só que para isso eu vou precisar reduzir o salário de vocês. Se eu não conseguir reduzir o salário de vocês, eu vou ter que começar a demitir. Então, o que é que eu faço? Eu reduzo o salário através de acordo ou convenção coletiva de trabalho para manter o emprego do trabalhador. Isso é muito comum ali, principalmente no ABC Paulista, aquelas fábricas de carro e tudo mais.
Isso é muito comum, essa redução de trabalho para poder manter o emprego de todos. Ó. A redutibilidade de salário salvo disposto de convenção coletiva de trabalho. Convenção é um acordo, convenção coletiva de trabalho é um acordo entre sindicatos dos trabalhadores e dos patrões. Certo? É maior, é uma convenção, é entre sindicatos. Já o acordo coletivo de trabalho é entre o sindicato dos trabalhadores, mais o patrão. Então eu tenho uma empresa, eu pego o sindicato deles e faço um acordo com o sindicato. Aí o patrão faço um acordo com o sindicato. É o que a gente chama de acordo, ou seja, é menor. Convenção é maior, né? Qual o fundamento constitucional sobre a garantia do salário mínimo, né? Veja aqui, o salário mínimo ele tem que ser garantido para quem recebe remuneração variável, né? Ele diz assim, ó, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Aquele pessoal que recebe garçons, aqueles vendedores que recebem ali comissão. Então, se eu trabalho em uma empresa que eu recebo comissão, aí naquele mês eu só consegui de comissão R$1.000. O que é que vai acontecer? O meu patrão vai ter que complementar até chegar um salário mínimo. Qual o fundamento constitucional sobre o 13º salário? É garantido, né? Olha só, o 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, o 13º salário, o que acontece para calcular o 13º salário? Para facilitar, eu pego ali o salário de dezembro e repito o 13º salário. Se você durante o ano recebeu salário variados durante todo o ano, é somado os 12 meses e dividido por 12. Somo todo o salário dos 12 meses e divido por 12 e ali eu vou ter a remuneração integral, né, de 13º salário. Qual o fundamento constitucional sobre o adicional noturno? Lembre-se que a hora noturna ela tem que ser maior do que a hora diurna, né? A hora noturna equivale a 52 minutos e meio. É como se a cada 52 minutos e meio já completasse uma hora de trabalho, certo? Então é aqui, ó, remuneração do trabalho noturno tem que ser superior ao diurno. Qual o fundamento constitucional acerca da proteção do salário? Lembre-se que o salário ele é uma verba alimentar, né? Salário é verba alimentar. Então, se alguém reter o meu salário, ele vai responder por crime. Só que você tem que ter cuidado. Tem que ser uma retenção dolosa. Eu fiz a planilha de pagamento dos meus empregados e ali, por uma falha, esqueci de acrescentar o seu. Eu posso ser punido? Não, porque foi ali uma culposo, foi uma negligência, foi uma falta de cuidado minha, né? Então tá aí, ó. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Cuidado, a banca vai colocar dolosa ou culposa. Qual o fundamento constitucional sobre a participação nos lucros e gestão da empresa? É o tão conhecido. Algumas empresas têm, né? Principalmente aquelas empresas que chamam os empregados de associados. Você já deve ter escutado. Algumas empresas elas têm ali a participação nos lucros e nos resultados. 2 vezes por ano. Tem empresas que pagam até 2 vezes por ano ali a participação dos lucros e dos resultados. Isso é muito comum dentro do nosso sistema, aqui, né? Nosso sistema empregatício. Então ele fala assim, participação dos lucros ou resultados desvinculado da remuneração, ou seja, tem que ser separado. E de maneira excepcional, não é sempre, participação na gestão da empresa conforme definido em lei, né? Então são conhecidos associados, né? Qual o fundamento constitucional sobre o salário família? Lembre-se que o salário família só é pago, não é pago a todo trabalhador. Cuidado, viu? É muito recorrente essa pegadinha no concurso público. Dizer que ele é pago para todos. Não, ele não é pago para todos, não. Ele só é pago para o trabalhador de baixa renda. Muito cuidado aí. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Qual o fundamento constitucional sobre a duração do trabalho, né? Lembre-se que a duração do trabalho, 8 horas diárias, 44 semanais, ou se for em turnos ininterruptos, 6 horas, né? Olha aí, trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, faculdade a compensação de horários, tão conhecido como banco de horas, ou jornada de 6 horas, se for trabalhado em turnos ininterruptos. Qual o fundamento constitucional do descanso semanal remunerado? Preferencialmente qual dia? Preferencialmente
aos domingos, né? Veja, cuidado para não colocar obrigatoriamente aos domingos, é preferencialmente aos domingos. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Qual o fundamento constitucional sobre o serviço extraordinário, né? A tão conhecida hora extra, né? Ele fala que é superior no mínimo, eu já vi questão colocando no máximo 50% a do normal. Tem categorias profissionais que pagam até 100% da hora extra, já tenho conhecimento disso. Qual o fundamento constitucional sobre o direito às férias? Eu tenho direito às férias. A cada 12 meses de trabalho, 30 dias de férias, com direito a 1/3 a mais na remuneração. Tá aí. Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Qual o fundamento constitucional da licença maternidade e paternidade? A nossa Constituição traz licença maternidade de 120 dias. E licença paternidade, ela não traz. Cuidado, a Constituição ela não traz o prazo de licença paternidade. Quem traz isso é as leis, são as leis. A CLT é que traz e também algumas leis estaduais que traz também, certo? Ó, licença gestante e licença paternidade, só que a gestante 120 dias. Qual o fundamento constitucional sobre o aviso prévio, né? Aquele, ó, você vai ser demitido, bicho, mas você vai ter aí no mínimo 30 dias aí com a jornada de trabalho reduzida para poder ali arrumar outro emprego. Isso é muito comum, né? Tem ali um horário, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias nos termos da lei. Lembre-se que o aviso prévio, nem sempre esse aviso prévio vai ser dado. Às vezes esse aviso prévio, ele é dado de maneira paga. Ou seja, eu pago ao funcionário e já mando ele embora. No lugar, porque essa é a grande questão. Eu tenho um aviso prévio trabalhado e o aviso prévio pago. Trabalhado, eu vou ali 30 dias, ele vai trabalhar, no final do mês eu pago a ele aqueles 30 dias que ele trabalhou com a jornada reduzida, porque eu tenho que dar um tempo para ele também procurar outro emprego. E tem a paga que eu pago a ele para ele sair da minha frente. Então, ó, toma, some da minha frente. Pronto, eu posso fazer isso também. Outra coisa que pode acontecer é que esse aviso prévio, ele pode ser tanto por parte do patrão quanto por parte do trabalhador. Eu quero sair da empresa, eu vou chegar para ele e só, mês que vem eu estou saindo daqui, estou lhe dando o aviso prévio. Pode acontecer também. Qual o fundamento constitucional sobre os adicionais trabalhistas, né? Tão conhecidos adicionais de periculosidade, né? Ó, atividades penosas, que é aquela que tem um desgaste maior, insalubridade também pode trazer ali um prejuízo na saúde, e perigosa, que pode ali de repente trazer ali um risco de morte, né? Eu tenho ali também algumas. Qual o fundamento constitucional sobre assistência em creches e pré-escolas? Muito cuidado que essa assistência em creches e pré-escolas é até os 5 anos. Porque a partir dos 6 anos a criança tem que estar no ensino fundamental, certo? Então essa assistência em creches e pré-escolas é até os 5 anos, porque a partir dos 6 tem que estar no ensino fundamental. Fechou? O que você está esperando para ser o Objetivo Break? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Muito bom, concurseiro. Continuando aqui nossa fase, nosso foco aqui no direito constitucional em flashcards. E eu tenho uma coisinha para dizer. A gente está estudando aqui os direitos sociais. Você viu ali que a ideia do estudo dos direitos sociais termina sendo ali naquele viés mesmo constitucional.
termina não tendo muita jurisprudência, muita doutrina. Então a ideia sempre é essa, fazer aquela velha e boa revisão na letra da nossa Constituição, e eu sempre fazendo ali algumas pontuações. Então vamos embora, vamos seguir nosso estudo aqui, ó. Qual o fundamento constitucional sobre a prescrição trabalhista, né? Aqui eu tenho uma coisa da prescrição trabalhista, é muito interessante, porque eu tenho dois prazos, né? Eu tenho um prazo de 5 anos e tenho um prazo de 2 anos. Prazo de 2 anos eu conto para frente. Prazo de 5 anos eu conto para trás. Pois é, deixa eu explicar como é que funciona isso, ó. Ele fala assim, ó. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Vamos imaginar que eu trabalhei aqui no objetivo de 2010 até 2020. Eu trabalhei aqui no objetivo de 2010 até 2020. Vamos imaginar que o objetivo, ele não me pagou as minhas horas extras, certo? Não pagou. Durante todo esse tempo eu trabalhei à noite, trabalhei muito, passei sempre horário. Então ele nunca me pagou aqui as horas extras. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar, quando encerrar o contrato de trabalho aqui, eu pego e vou colocar o curso na justiça, né? Eu vou chegar e dizer, bicho, ó, eu vou botar tudo na justiça porque tu não me pagou as horas extras. Pronto. Aí eu vou botar contrato de trabalho. Deixa eu só consertar aqui que ficou estranho isso aqui. Contrato de trabalho. Olha só. O que vai acontecer? Quando eu encerro o contrato de trabalho aqui, eu já entrei na justiça. Eu já procurei a justiça para ter esse direito dessas verbas rescisórias aqui, né? Esse é chamado de créditos resultantes. Só que tem um detalhe. Eu só vou receber de 2015 até 2020. Poxa, professor, e o que vai acontecer de 2010 a 2015? Perdeu. Mané. Pois é, você perde. Sério, professor? Sério. Por quê? Porque o prazo prescricional é de 5 anos. O prazo prescricional é 5 anos. Até 2 anos no final do contrato de trabalho. Só que eu entrei na justiça imediatamente assim que acabou o contrato de trabalho. Olha agora outra situação. Vamos imaginar que eu saí do objetivo e quando já estava ali pertinho, lá no finalzinho já, de completar 2 anos depois do final do contrato de trabalho, eu estava quase completo, faltava um dia. Eu assisti essa aula e você acordou e disse, eita, era para eu ter entrado na justiça porque eles não me pagaram a hora extra. Veja, cuidado aqui. Se eu passei dos 2 anos, eu não vou ter direito a nada. Se eu passei dos 2 anos, eu não vou ter direito a nada. Agora, se antes de acabar ou completar os 2 anos no final do contrato de trabalho, infelizmente, você só vai ter de 2017 até 2020. Você só vai ter direito a isso aqui. Poxa, professor, só 3 anos. Por quê? Lembra-se que passou quase 2 anos aqui? E a contagem de 5 anos é para trás. Então, 2 mais 3, 5. Sacou? Então, quanto mais rápido o cara entrar na justiça pedindo esses créditos trabalhistas, menos você vai perder. Essa é a ideia. Por isso que é chamado de prazo prescricional. Eu conto para trás. Os 5 anos eu conto para trás. E os 2 anos eu conto para frente. Então, peraí, professor. Então, acabou o contrato de trabalho. Eu só entrei 2 anos, 3 anos depois. Quando o juiz vai dizer, meu filho, perdeu tudo. Perde tudo, porque você só vai ter um prazo de 2 anos para poder entrar na justiça. Ficou claro? De boa? Eu sempre gosto de fazer esse esquemazinho para facilitar. Qual o fundamento constitucional sobre as proibições das condições de trabalho? Veja, existem algumas proibições. Olha lá. Proibição de qualquer discriminação no tocante do salário, créditos e admissão do trabalhador portador de deficiência, proibição de distinção entre trabalhador manual, técnico e intelectual entre profissionais respectivos, proibição do trabalho noturno perigoso e insalubre a menores de 18 anos e a qualquer trabalho aos menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Ó, aqui não tem erro, eu não sei porquê, ainda tem gente que erra isso aqui. Ó. É só botar 3 idades, ó. 14, 16, 18. Depois de 18, você pode trabalhar com tudo. Tudo. A partir dos 16, você pode trabalhar, salvo
trabalho noturno, perigoso e insalubre. Pronto. 16 aos 18 não pode trabalhar noturno, perigoso e insalubre. E antes dos 16 e depois dos 14, posso trabalhar? Posso, mas é na condição de aprendiz. Pronto, não sei por que ainda tem gente, é impressionante como ainda tem gente que se passa nisso aqui, termina errando. O que são direitos sociais coletivos dos trabalhadores? Os direitos sociais coletivos dos trabalhadores são aqueles exercidos pelos trabalhadores de maneira coletiva ou de interesse de uma coletividade. Qual a classificação dos direitos coletivos dos trabalhadores? Eu tenho direito à associação profissional sindical, tenho direito de greve, tenho direito de substituição processual, tenho direito de participação e o direito de representação classista, né? Aqui a gente vai falar sobre isso tudinho, ó. Qual a proteção constitucional sobre o direito à associação profissional ou sindical? Nos termos do artigo 8º, lá do CAPT, é livre a associação profissional ou sindical, observando as seguintes regras. A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. É vedada a criação de mais de uma associação sindical, em qualquer grau representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definido pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Significa o quê? Que eu não posso ter o sindicato dos trabalhadores rurais do município X e ter do bairro X daquele município. Não pode, que a base territorial é o município. Qual o órgão competente para o registro dos sindicatos? Você viu que eu não preciso de autorização, mas eu preciso fazer o registro no órgão competente. E esse órgão competente é o Ministério do Trabalho. Existe até uma súmula, que essa súmula voltou, nasceu de novo, porque vai depender se existe ou não o Ministério do Trabalho. Essa é a grande sacada, né? Incumbe ao Ministério do Trabalho. Por exemplo, no governo de Jair Bolsonaro, ele extinguiu o Ministério do Trabalho e Previdência Social e jogou tudo para o Ministério da Economia. Aí o que vai acontecer? Quem era o órgão responsável? Ministério da Economia. Entendeu qual é a lógica? Aí depois ele retornou ao Ministério do Trabalho, aí voltou a ser o Ministério do Trabalho. Então vai depender muito se existe ou não o Ministério do Trabalho para que essa súmula exista, né? Mas se por acaso o Ministério do Trabalho, vai ter um ministério que vai responder pelo Ministério do Trabalho, como no nosso caso foi o Ministério da Economia, certo? Vamos lá. Quais são as duas contribuições sindicais previstas na Constituição? A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, né, para custeio do sistema confederativo, ou seja, é a contribuição sindical e a contribuição confederativa. São duas contribuições, certo? São duas contribuições. Qual o fundamento constitucional sobre a liberdade de associação? Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter filiados a sindicato. Tá bem tranquilo aqui. Qual o fundamento constitucional sobre a obrigatoriedade dos sindicatos nas negociações coletivas? É obrigatória a participação de sindicatos nas negociações coletivas. E quando eu falo negociações coletivas, eu tenho o acordo coletivo de trabalho mais a convenção coletiva de trabalho. Então, os dois. Quando eu falo negociação, englobo os dois. Qual o fundamento constitucional sobre a participação do sindicato sindicalizado aposentado? Ele tem direito de votar e ser votado, né? Ele tem direito de votar e ser votado. O aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Qual o fundamento constitucional sobre o empregado candidato a cargo de direção do sindicato? Ele vai ter uma certa estabilidade, né? É o que a gente chama de estabilidade do empregado candidato a cargo de direção de sindicato. Porque entenda que o chefe não vai poder muito com a cara dele, não, porque ele vai ter que brigar, né, pelos direitos dos trabalhadores. E o chefe não vai olhar com bons olhos, não.
certo? Então, é por isso que ele tem uma estabilidade, e a Constituição traz essa estabilidade. Ó. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após do final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. As disposições desse artigo aplicam às organizações de sindicatos rurais e também de colônias de pescadores. Então, essa é a ideia. A partir do momento que eu disser, olha, eu quero ser candidato, vou lá e vou me inscrever como candidato. Então, eu já vou ter ali, ó, uma estabilidade no trabalho. Não posso ser demitido, salvo se cometer falta grave. E 1 ano após o final do meu mandato, eu vou ter a estabilidade, salvo se cometer falta grave. Professor, eu preciso saber o que é falta grave, está lá na CLT. Mas você não precisa saber o que é falta grave, não. Não precisa saber. Certo? A banca não vai perguntar isso a você. Qual o fundamento constitucional sobre o direito de greve? O artigo 9º fala, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, eu tenho o direito de greve, só que eu não posso utilizar esse direito de greve para terminar ferindo ali, trazendo ali alguns abusos. Eu não posso. Se eu fizer isso, eu serei responsabilizado. Certo? Todos os servidores públicos possuem o direito de greve? Será que o servidor público possui o direito de greve? Sim, mas todos não. Servidor público que trabalha na área de segurança pública não pode fazer greve. Isso aí foi uma decisão do STF de 2017. Não pode. Os militares já não podiam, né? Nós militares a gente já não podia porque isso é mandamento constitucional. Aí o STF pegou e disse que da mesma forma que os militares também não podem fazer greves. Ó, tá aqui, ó. Não. Segundo o STF, os servidores da segurança pública não podem fazer greve. Entendeu? O STF, né? Que alguns serviços públicos, em razão de sua essencialidade para a sociedade, deverão ser prestados em sua totalidade, como é o caso do Serviço de Segurança Pública. De acordo com o entendimento da Corte, as atividades desenvolvidas pela Polícia Civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente já proíbe a greve, né? Eu falei 2017, mas foi 2019, né? Foi reafirmado em 2017, teve outra decisão que englobou também quem? As polícias, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. Qual o fundamento constitucional sobre o direito à substituição processual? É o substituir. Olha aí, é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que os seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Em plenário, isso aqui é muito interessante, viu? Em plenário virtual, o STF reafirmou seu entendimento no sentido de estabelecer que os sindicatos, que é o que a gente chama de substituição processual, né? O meu sindicato ele me substitui para defender os meus direitos, por isso que é chamado de substituição processual. Possuem plena legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, que representam inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independente de autorização dos substituídos. Veja que eu não preciso pedir autorização aos sindicalizados para poder defendê-los, certo? Qual o fundamento constitucional sobre o direito de representação classista, né? Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante deste com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores, certo? E aqui tem regulado pelo artigo 510 e 500A a 510D, que foi introduzida pela reforma trabalhista, que antigamente não existia a regulamentação. O que é o princípio da reserva do possível? Esse princípio da reserva do possível é um princípio que eu posso ser chamado assim, princípio do financeiramente possível. É um princípio que o Estado se utiliza para não implementar os direitos sociais de uma maneira mais ampla possível. Porque ele vai alegar que não pode implementar todos os direitos sociais da melhor maneira possível, porque não tem dinheiro suficiente para implementar. É por isso que a gente chama de princípio da reserva do possível. E isso é aceito pelos tribunais, esse princípio, esse amparo desse princípio. A reserva do possível foi relacionada à existência de prestações limitadas
a ocorrência e a não falta de recursos, ó. A coerência e não da falta de recursos, como acontece no Brasil, né? Aqui no Brasil ele diz que não tem dinheiro, mas era para ser mais coerente. Portanto, o indivíduo poderá requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável. Então a ideia é essa, eu posso pedir a prestação, mesmo que o Estado não alegue que não tem direito, não tem dinheiro, eu posso pedir ali uma prestação. Por exemplo, um remédio acontece muito, que a justiça obriga o município a pagar o remédio, o Estado a pagar um remédio. Ele só parece que só não pode autorizar se o remédio estiver em fase experimental e não tiver registro na Anvisa, né? Qual seria o princípio do mínimo existencial, né? O princípio do mínimo existencial é aquela ideia. Eu tenho segurança pública? Tenho. É a melhor do mundo? Não, mas eu tenho um mínimo existencial. Eu tenho saúde pública? Tenho. É a melhor do mundo? Não, mas eu tenho uma mínima. Sacou a lógica? Por isso que é chamado de mínimo existencial. Eu estava olhando nos Estados Unidos, se você passa mal na rua e pede uma ambulância, não tá pensando que é feito o SAMU, que você pede e depois não paga nada? Não. Lá nos Estados Unidos você chama uma ambulância, você paga tudo. Paga tudo. Eu vi uma reportagem que o cara pagou quase $700. É um colega meu. Ele falou, foi a reportagem, foi um colega meu que já me comentou sobre isso. Ele pagou quase $700 para ter uma ambulância. Ele pediu uma ambulância, passou mal em casa, pediu uma ambulância, depois chegou a conta de quase $700. Certo? Só para você ter ideia. Aí, a gente tem saúde pública. É a melhor do mundo? Não, mas pelo menos a gente tem. Não precisa pagar por ela. Comece a dar mais valor ao que a gente tem. Mesmo não sendo a melhor do mundo, mas pelo menos a gente tem. Então tá aí. O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana. E é um direito fundamental essencial, previsto na Constituição Federal. Sendo assim, sua obtenção independe da existência de lei, pois é considerado inerente aos seres humanos. O que é o princípio da vedação do retrocesso? Esse princípio da vedação do retrocesso é o que a gente chama de efeito Clickett. Ou seja, os direitos sociais implementados, eles não podem ser extintos. Basicamente isso. Se eu criei um direito social, eu não posso extingui-lo. Essa termina sendo a ideia. Tá certo? Olha aí, o princípio da vedação ao retrocesso, isso quer dizer que uma vez concretizado o direito, ele não poderia ser diminuído ou esvaziado, consagrando aquilo que a doutrina francesa chama de efeito ou effect Clickett, que é exatamente o efeito da câmera, né? Quando você tira uma foto, ele faz clique. Essa é a ideia. Beleza? Então, aqui fechamos aí os direitos sociais. Em breve vamos iniciar aí os direitos de nacionalidade. Beleza? Então, até a próxima. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação no
Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,